Pronto, transformação, olha o nome aí, ó, isovolumétrica, isométrica ou isocórica. Professor, o que é isso? Olha só, isovolumétrica, lembra de quê? Lembra de volume. Então, é uma transformação que acontece a volume constante. Professor, que transformação é essa que o senhor está falando? É uma transformação gasosa que vai acontecer no interior desse recipiente. Ainda não entendi. Olha só, dentro desse recipiente, você tem um gás aqui nesse recipiente e como a gente falou, esse gás, pronto, esse gás, o que é que tem esse gás, professor? Esse gás, ele tem aquelas três variáveis de estado que eu falei para vocês, que são a pressão, o volume e a temperatura. Vou escrever aqui com T maiúsculo, né? Temperatura absoluta. E aqui ele está em um estado de equilíbrio termodinâmico, onde a gente consegue medir essas três grandezas. Beleza. E aí o que é que vai acontecer? Uma transformação. Quando acontece uma transformação gasosa, pelo menos duas dessas grandezas têm que sofrer uma variação. Tá certo? Pelo menos duas. Por que pelo menos duas? Lembra da equação de Clapeyron, que a gente já viu? PV igual a nRT. A gente admite que o gás que está aqui dentro, ele não escapa do recipiente e nem vai chegar mais gás. Certo? E aí que o número de mols permanece constante. E também você tem o R. O que é o R? É a constante universal dos gases. Então, esses dois termos aqui, ó, o produto NR, você já percebe que ele não muda para cada transformação gasosa que o gás estiver submetido. Então, o que é que pode mudar? Pressão, volume e temperatura. Só que não tem como eu mudar só uma grandeza. Por exemplo, se eu quiser mudar só a temperatura aqui, eu não posso. Por quê? Porque esse produto aqui, se eu mudar, ele vai alterar o primeiro membro. Então, se eu mudar a temperatura, obrigatoriamente, eu sou obrigado a mudar pelo menos uma dessas duas variáveis, dessas duas grandezas. Por isso, pelo menos duas grandezas devem sofrer variação. Professor, as três grandezas podem mudar? Pode. Exatamente foi o que a gente viu na Lei Geral dos Gases, onde as três grandezas estão sofrendo variação. Então, nesse caso aqui, o que acontece nesse êmbolo? Nesse êmbolo aqui, o êmbolo é essa tampa aqui, ó, que está fechando o recipiente. Beleza? Você tem aqui que o êmbolo ele está travado. Como assim, professor? Travado. Certo? Quer dizer que ele não desce. Ele nem sobe e ele nem desce. Quer dizer, então, que a variação de volume vai ser zero. O volume não aumenta e nem diminui. Ou seja, eu tenho uma situação aqui de volume constante, CTE. O que é CTE? Volume constante. Beleza? Volume constante, certo? Então, a tampa do recipiente está travada. Então, a grandeza volume permanece constante. É isso, que é uma grandeza, que é uma transformação isovolumétrica, isométrica ou isocórica. Ela aparece com esses três nomes. O nome que geralmente não aparece é esse aqui, ó. Por quê? Porque é muito fácil, né? Ó, iso, mesma. Volumétrica, volume, mesmo volume. Aí, para não deixar na cara, aí geralmente não aparece com esse nome. Aparece o quê? Geralmente aparece isométrica ou isocórica. Aí você tem que saber. É uma transformação gasosa, onde muda a pressão e muda a temperatura do gás. Mas o volume não muda. Tá certo? O volume não muda. Então, se o volume não muda, olha o que aqui vai permanecer constante. Ó. Vou circular aqui. Volume é constante e esse produto NR também é constante. Porque o gás não escapa, o recipiente não é furado, ele é hermeticamente fechado. Então, o gás nem sai e nem vai chegar mais gás dentro desse recipiente. Certo? O número de partículas, o número de moléculas e o número de mols é o mesmo. Então, o que eu circulei aqui é o que não muda. O que é que vai mudar? O que é que vai mudar é a pressão
ou a temperatura. Aí tu tá vendo aqui, ó, se eu esquentar esse recipiente, tipo assim, se a temperatura aumenta quando eu esquento, o que acontece com a pressão? Também vai aumentar. Quer dizer que se eu aumento a temperatura, forneço calor, aumento a temperatura a gente sabe que ela está relacionada com o nível de agitação, vai aumentar a energia cinética das moléculas, e essas moléculas elas vão se chocar mais com as paredes do recipiente. Esses choques vão se tornar cada vez mais violentos, aumentando assim a pressão que o gás exerce sobre as paredes do recipiente, sobre a tampa, que está sendo medida por esse equipamentozinho aqui, ó, que a gente chama de manômetro, que é o que mede a pressão. Então o que é que você está vendo aqui, ó? Que a pressão ela vai ser diretamente proporcional à temperatura. Esse símbolo quer dizer diretamente. Não tem nada que você decorar. Você olha para a expressãozinha PV igual a nRT. Volume não muda, porque a transformação é isométrica. O produto NR não muda. Se a temperatura aumentar, pressão aumenta. E se a temperatura diminuir, pressão diminui. Então elas são diretamente proporcionais. E aí eu posso relacionar, passando essa temperatura que está multiplicando, tá vendo aqui, ó, para o outro lado dividindo. Então eu posso relacionar, já que elas são diretamente proporcionais, eu posso relacionar pressão e temperatura da seguinte forma, tá? Obedecendo essa relaçãozinha aqui. Tá certo? Então, sempre que for uma transformação isométrica, você vai utilizar essa expressãozinha aqui, que vem desta situação aqui, ó. Observe, se eu quiser passar a temperatura para o primeiro membro, então vai ficar assim, né, ó. P dividido por T igual, vou fazer mais para cá aqui, ó. P dividido por T, eu passei o T para lá dividindo, igual a NR dividido pelo V. O V está multiplicando, passa para o segundo membro, dividindo. E aí você percebe que todo esse termo aqui, ele é o que, pessoal? Constante. O produto NR não muda de valor e o volume do gás que o gás ocupa no recipiente nem aumenta nem diminui, o volume é constante. Tá certo? E aí você tem essa relaçãozinha aqui, ó. P sobre T deve permanecer constante. No estado 1 eu tenho uma pressão 1, uma temperatura 1. Se eu aumentar a temperatura e ela for para uma temperatura 2, aí eu vou ter uma nova pressão 2. Como é diretamente proporcional, se a temperatura dobrar, a pressão dobra. Se a temperatura triplicar, a pressão também vai ficar 3 vezes maior. Beleza? Como é que fica o gráfico disso? Olha só o gráfico. Gráfico do volume pela pressão. Ora, se o volume não muda, esse gráfico é uma reta horizontal paralela ao eixo da pressão. A pressão vai aumentando, mas o volume permanece constante. Beleza? Volume permanece constante. Volume pela temperatura. Olha só. Mais uma vez você percebe que a temperatura vai aumentando, o gás vai esquentando. Aqui, se a pressão aumenta, a temperatura também vai aumentando, né? Já que são diretamente proporcionais. Olha o sentido da setinha indicando a temperatura aumentando. Está no mesmo sentido do eixo do gráfico aqui, ó. Beleza? E o volume não muda. Então, é um gráfico de uma transformação que? Isométrica. Beleza. E o gráfico pressão pelo tempo. Professor, como é que eu sei que esse gráfico aqui, ó, ele representa a transformação a volume constante? Olha só. É só tu lembrar dos gráficos de cima. Não tem volume. Se tivesse volume, o volume ficaria constante. É uma reta horizontal. Se esse gráfico fosse uma reta horizontal, quem seria constante seria a pressão. Beleza. Se fosse uma reta vertical aqui, ó, quem seria constante seria a temperatura. Como não é nem a pressão nem a temperatura que estão constantes, então nesse caso aqui vai ser o volume. E até porque esse gráfico aqui ele parte aqui, ó, da origem
indicando que a pressão e a temperatura são diretamente proporcionais. Esse gráfico linear aqui, tá certo? Então, obedecendo aí aquela expressãozinha, ó, P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Quando o gráfico ele parte assim da origem, você pode obter uma relação de proporção direta entre essas duas grandezas. Essas duas grandezas obedecem aí essa relaçãozinha aqui, ó, de proporcionalidade. Isso aqui para a temperatura em Kelvin, né? Se a temperatura fosse em Celsius, 0 Kelvin corresponderia a menos 273 graus Celsius. Esse tracejado aqui, pessoal, é para indicar para você que você não vai ter uma condição de pressão zero e temperatura zero para o gás. Tá bom? Você não vai ter volume zero, não vai ter pressão zero, nem temperatura zero. Beleza? Então, gráfico PT, o gráfico saindo da origem, fazendo uma reta crescente, esse gráfico aqui é de uma transformação que isométrica. E o que é isométrica? Volume constante. Então, a pressão e a temperatura são diretamente proporcionais. Tranquilinho? Outra coisa que eu vou te falar aqui é com relação a esse ângulo bem aqui, ó. Vou chamar esse ângulo aqui de θ. Tá? Você deve lembrar aí do triângulo retângulo a noção de tangente, né? Ó. Tangente. Vou apagar aqui. Noção de tangente, que é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Ora, se eu tenho, por exemplo, aqui um valor aqui de temperatura que eu vou chamar de T1. Vou chamar essa temperatura aqui de T1. E essa temperatura T1 corresponde a uma pressão que eu vou chamar aqui de P1. Pronto. Quem é a tangente desse ângulo aqui, ó? Quem é a tangente de θ? É o cateto oposto. Qual é o valor desse lado aqui, ó? Esse lado que está em pé. Qual é o valor desse lado? É o mesmo valor desse lado aqui. Que é quanto? P1. Ah, quer dizer que o cateto oposto vale P1. E o cateto adjacente? O cateto adjacente, ele vale esse lado aqui, ó. E esse lado vale quanto? Vale a temperatura 1. É um lado que está em pé pelo lado que está deitado. Pronto, é o lado que está em pé pelo lado que está deitado. Isso é a tangente, ou a declividade desse ângulo. Mas quem é P sobre T que a gente viu lá em cima? Olha quem é P sobre T. P sobre T é igual a NR sobre V. Já que é tudo constante, eu passei para o segundo membro, ó, e passei a temperatura dividindo para o primeiro membro. Então, P dividido por T é igual a NR sobre V. Vou escrever lá embaixo. Isso aqui, tudinho, quer dizer que a tangente do ângulo é igual a NR sobre V. O que é que significa isso aqui, para a gente poder analisar? Significa o seguinte, ó. Tu sabe que quanto maior esse ângulo aqui, ó, se esse ângulo for aumentando, certo? A reta vai ficando mais para cima, assim. E aí eu tenho um aumento dessa tangente. Para que eu tenha um aumento dessa tangente, quanto maior essa tangente, menor vai ser o quê? O volume ocupado pelo gás naquele recipiente, para aquela transformação. Tipo, se eu tiver duas transformações, aqui é a transformação no estado 1 e aqui é a transformação no estado 2. No estado 1, eu vou ter uma temperatura 1 e uma pressão 1. No estado 2, eu vou ter uma temperatura 2 e uma pressão 2. Em qual dos dois estados, né, em qual desses dois estados aqui, o recipiente vai ocupar um volume maior? Certo? Eu mudei a temperatura aqui, ó. Para essa temperatura, ele vai estar essa pressão, no estado 1. No estado 2, ele vai estar com outra temperatura e com outra pressão. Tá certo? Aqui é uma outra condição. Perceba que a temperatura e a pressão ela pode mudar em cima da mesma reta, ó. Mas aqui eu usei outra reta.
O que é que indica essa outra reta? Que o volume do recipiente é diferente. Professor, não estou entendendo. O senhor disse que o volume era constante? Sim, para o mesmo recipiente. Aqui nessa outra reta aqui, que o ângulo é maior, eu usei um outro recipiente com um outro volume. Eu peguei o mesmo gás que tinha no recipiente 1, coloquei esse mesmo gás em outro recipiente 2, com um volume diferente. O volume vai depender do recipiente. E aí eu posso mudar a temperatura e a pressão nesse recipiente 2, que o volume não muda. Aí eu estou comparando essas duas situações. Em qual dessas duas situações o recipiente vai ter um volume menor? Perceba, quando eu tiver o menor volume, já que ele está no denominador, a tangente e o volume são inversamente proporcionais. Quando eu diminuo o volume, eu aumento a inclinação da reta. Quer dizer que o recipiente 2, nessa situação 2, ele tem um volume maior do que o recipiente da situação 1. De novo, ó. Na situação 1, eu posso mudar a temperatura e a pressão, que o volume não muda, porque não muda a inclinação. Se não mudar a inclinação, não muda o volume. Quando muda a inclinação, significa que você pegou o gás, tirou de um recipiente e colocou em outro recipiente com volume diferente. Eu tirei o gás do recipiente 1, coloquei no recipiente 2. Só que o recipiente 2 ele tem um volume menor. Como é que eu sei? Porque a inclinação da reta é maior. Se o volume diminuiu, a inclinação da reta teve que aumentar. Aí você percebe que você não precisa decorar isso aqui. Da onde é que vem essa conclusão? Vem lá de cima, né? Ó. Daqui, ó, partindo da equação de Clapeyron. P e T constante, passa para cá. Tudo que é constante passa para o segundo membro. P sobre T igual a constante. P sobre T é a inclinação dessa reta, é a tangente. P, pressão, lado que está em pé, cateto oposto, dividido pelo lado que está deitado. P sobre T é igual a NR sobre V. Quanto menor o volume, maior a inclinação da reta. Belezinha? Tranquilo? Vamos lá então. Certa massa de gás ideal está inicialmente a uma temperatura de 400 Kelvin e a uma pressão de 4 atm. Beleza. Mantendo-se o volume o quê? Volume constante. Então é uma transformação isométrica. Pessoal, se ele disser assim, que o recipiente é rígido, recipiente rígido, então quer dizer que o volume é constante também, beleza? Volume constante. Anota aí essa dica. Pode ser que ele não diga na cara, explícito, como está aqui, que o volume é constante, que a transformação ocorre a volume constante. Ele pode dizer que o recipiente é rígido. E aí, volume constante. E aí ele diz que essa temperatura, continuando, ó, vai ser reduzida para 320 Kelvin. A temperatura vai passar de 400 Kelvin para 320. Ele pergunta qual é o novo valor de pressão. Aí vamos lá. Inicialmente, até você pegar o jeito, a gente sempre vai partir da lei geral, que relaciona dois estados de um gás. Você não está fazendo uma transformação gasosa? Tá. Então você está comparando o estado gasoso 1 com o estado gasoso 2, porque as condições mudaram. As condições de pressão, volume e temperatura. Nesse caso, como é uma transformação a volume constante, V1 vai ser igual a V2 e a gente pode cancelar. Beleza. E aí fica só o quê? Ó? P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Para a gente não precisar decorar nada. Em todas as três transformações que a gente vai ver, a volume constante, a pressão constante e a temperatura constante, você sempre vai começar escrevendo o quê? A lei geral dos gases. E aí cancela o que for constante e fica com o restante das grandezas. Quanto que era a pressão antes? P1, 4 atm. Ele diz bem aqui. Quanto que era a temperatura? 400 Kelvin. Lembre que a temperatura deve ser sempre colocada nessas equações em Kelvin. Professor, e se eu esquecer e colocar em Celsius? Vai dar tudo errado. Beleza? E aí, a temperatura reduzida de 400 para 320, está aqui, ó, quem é a nova temperatura T2? 320 Kelvin. E aí ele quer que a gente encontre a nova pressão. Bom,
já dá para a gente perceber que como a pressão e a temperatura são diretamente proporcionais, o que ocorre com uma ocorre com a outra. Se a temperatura diminui, a pressão também vai diminuir. Então, simplifica aqui, ó, 4 por 4 e corta aqui esse zero aqui com esse zero. Aqui fica 32, simplifica 4 com 4, aqui vai dar 1 em cima e fica 10 embaixo. Fazendo aqui as devidas simplificações para evitar a gente fazer conta, né? Produto do meio pelos extremos aqui vai ficar 32 por 10, 3,2 atm. Beleza? Nesse segundo exemplo, observe, quando a temperatura de um gás ideal ela é elevada de 50 graus Celsius para 100 graus Celsius, no processo isovolumétrico, olha aí, ele usou a palavra isovolumétrico, iso, mesmo, volumétrico, volume é uma transformação que acontece a volume constante. É a transformação isométrica ou isocórica, ele podia ter usado esses nomes também. Escreve aí, professor, de novo, só para a gente lembrar. Isométrica ou isocórica. É a única transformação que aparece que pode aparecer com esses três nomes, beleza? Mas vamos lá. Tu já percebe uma coisinha aqui, que a temperatura não está em Kelvin. Então a gente tem que transformar. Porque se a gente for substituir na lei geral com a temperatura em Celsius, vai dar errado. Beleza? Então eu transformo aqui, ó. 50 graus Celsius vai dar 323 Kelvin. Como é que você faz isso? É só você somar a temperatura em Celsius com 273, né? Essa é a relaçãozinha para a gente transformar a temperatura em Celsius para Kelvin. Soma com 273, pronto. Vai dar 323 Kelvin. E 100 graus Celsius mais 273 vai dar 373. Feitas aí as devidas transformações nas temperaturas, vamos para a lei geral. Como é uma transformação isométrica, podemos cancelar os volumes. Sempre comece partindo da lei geral, beleza? Então a gente fica aqui P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Professor, mas ele não deu as pressões, ele só deu as temperaturas. Disse que mudou de 323 Kelvin para 373 Kelvin. É verdade, ele quer que a gente relacione essas pressões em termos de porcentagem. Como é que a gente faz isso? Observe. Então a pressão P1 eu não sei, vou colocar P1. A temperatura T1 corresponde a essa pressão 323 Kelvin, que era a temperatura, né, que equivale a 50 graus Celsius, que era a temperatura antes. E a temperatura T2 depois passou para 100 graus Celsius, que a gente já transformou para 373 graus Celsius. E a pressão P2 eu não tenho. E aí eu vou fazer o seguinte, para eu colocar em termos de porcentagem, eu vou relacionar esses dois termos e tenho que colocar o numerador maior do que o denominador. Por que isso? Tu tá vendo que a temperatura aumentou? Tô vendo, a temperatura aumentou. Se a temperatura T2 aumentou, então a pressão P2, tu concorda comigo que ela vai ser maior do que a pressão P1, né? Se a temperatura T2 aumentou, se ela é maior do que T1, então a pressão P2 é maior do que a pressão P1. E aí, ó, faço aqui produto do meio pelos extremos, passo esse termo para cá, para cima, vai ficar 373 vezes P1 dividido por 323. Só peguei esse termo bem aqui e joguei ele para cá. Ó. Pronto, foi isso que eu fiz. Tá aqui. E aí? E aí, se eu dividir 373 por 323, vai dar aí aproximadamente 1,15. 1,15 vezes PI. Então, se eu pegar o PI, que é a pressão do estado 1, e multiplicar por um número maior do que 1, é claro que o meu P2 vai ser maior do que P1, né? Então, obedece a isso aqui que a gente havia previsto, né? Quando eu tenho um número e eu multiplico esse número
por outro número maior que P1, maior que 1, né? Maior que 1, então eu vou aumentar o valor desse número. Corresponde com o que a gente previu bem aqui. Quer dizer, então, que a nova pressão é maior. Isso. Nós estamos apenas comparando o quanto P2 é maior em relação à primeira. 1,15, tu concorda comigo que isso é a mesma coisa? Vou fazer aqui de azul. 1,15, tu concorda comigo que R$1,15 é a mesma coisa que R$1 mais 15 centavos? Claro, professor. Então, ó, 1 vezes P1, P1. 0,15 vezes P1 fica 0,15, que é a mesma coisa que 15%. 0,15 é a mesma coisa que eu escrever 15 sobre 100, que é a mesma coisa que 15%. Quer dizer, então, que a pressão P2 vale a pressão P1 mais um acréscimo de 15% em cima da pressão P1. Beleza? Uma questãozinha bem legalzinha, que é mais de matemática do que de física, né? Tá certo? Para a gente aprender a trabalhar com essa parte de porcentagem. Beleza? Pronto, vamos agora para a transformação isobárica. Agora vai ficar um pouco mais fácil de raciocinar, porque a gente já vai trazer muitas ideias da transformação isométrica. O que é a transformação isobárica? Transformação isobárica é uma transformação que acontece a pressão constante. Aqui, quem é constante? É a pressão. Pressão de quem? A pressão do gás que está aqui dentro do recipiente. Tu já vê nesse caso aqui, ó, que a tampa do recipiente, o êmbolo, ele pode subir, ó. Então ele pode descer, pode subir. Então você já vê aqui que eu tenho um volume 1 diferente do volume 2. Mas a pressão em cada caso aqui vai ser a mesma, tá certo? Tem a mesma pressão, volume 1, temperatura 1. E aqui eu tenho a mesma pressão, volume 2, temperatura 2. Certo? Tranquilo? A gente diz também que na transformação isobárica, a pressão constante, essa tampa do êmbolo, ela se desloca em equilíbrio. Como assim? Ela se move em equilíbrio. Equilíbrio não significa necessariamente que a tampa está parada. Equilíbrio significa que a força resultante sobre a tampa do êmbolo é igual a zero. E aí você tem duas condições. No equilíbrio você tem duas condições. Ou o corpo pode estar em repouso ou pode estar em MRU. No caso aqui, dessa transformação gasosa, como a gente sabe que a tampa está se movendo dessa transformação para cá, tá? A tampa se move, então ela se move em MRU. O movimento dessa tampa ocorre em movimento em linha reta com velocidade constante. Aquele movimento que você viu lá no primeiro ano, que não tem aceleração, beleza? Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes na questão ele não vai dizer que é uma transformação isobárica, ele vai dizer que a tampa do êmbolo se desloca em equilíbrio, se desloca em MRU, se desloca com força resultante igual a zero. Tá? Então a pressão atmosférica, a pressão que a atmosfera faz, você está vendo aqui ó, com essas setinhas verdes, empurrando a tampa para baixo, ela se equilibra com a pressão que o gás faz empurrando a tampa para cima. Então, o gás faz uma pressão empurrando a tampa para cima. E a pressão atmosférica, que tem a ver com o peso da camada de ar que está aqui fora, empurra a tampa para baixo. Então, a todo tempo, essa pressão ela permanece constante. Beleza. Vamos usar a equação do Clapeyron. PV igual a nRT. PV igual a nRT. Quem é que é constante agora? Pressão é constante, número de mols e a constante dos gases. Lembrando que nem vaza gás, nem chega gás. Então, o que a gente tem? A única coisa que pode mudar aqui ó, é o volume e a temperatura. Então, eu vou pegar a temperatura, vou passar para o primeiro membro, ela vem aqui para baixo, e vou passar a pressão para o segundo membro e ela vem aqui para baixo. Olha como vai ficar. Vai ficar aqui o volume dividido pela temperatura é igual a N
R sobre P. Belezinha? Então, volume é proporcional à temperatura. Então, o que a gente pode escrever? Que V1T1 é igual a V2T2. Tá vendo que se tu entender de onde é que vem isso aqui, ó, tu não precisa decorar nada. A gente partiu de onde? A gente partiu da equação de Clapeyron. Certo? A gente partiu daqui. A equação de Clapeyron. Quem é que era constante? Pressão, número de mols e a constante dos gases. Beleza? E aí eu passei a temperatura que está multiplicando para lá, dividindo, e passei a pressão para o outro lado, também dividindo. De maneira que no segundo membro, todos os termos que estão aqui, ó, são constantes. Número de mols, constante dos gases e pressão. Volume e temperatura agora são diretamente proporcionais. E aí eu tenho um gráfico, olha. Pressão pela temperatura. Pressão pelo volume, primeiro. Pressão é constante, então o volume aumenta. Se o volume aumentar, a pressão não muda de valor, isobárica. Pressão pela temperatura. Se o gás sofrer um aquecimento isobárico, se a temperatura aumentar, a temperatura muda de valor, mas a pressão não muda. Esses dois gráficos são fáceis de reconhecer, né? Porque você está vendo que a reta é horizontal, paralela ao eixo do tempo, indicando que a pressão não muda de valor. E no gráfico VT, você tem uma reta partindo da origem, crescente, indicando uma relação de proporcionalidade entre o volume e a temperatura. Isso quer dizer o quê? Ó? Se não é o volume constante, se o volume não é constante, se o volume fosse constante, a reta seria assim. Se a temperatura fosse constante, a reta seria assim. Como não é nem o volume nem a temperatura constante, então esse gráfico aqui está indicando que a pressão é que é constante. Tá? E que você tem uma relação de proporcionalidade entre essas duas grandezas. Pessoal, é sempre assim. Ó. Sempre que você vê um gráfico desse jeito, partindo do zero e subindo de forma crescente aqui, as duas grandezas que estão escritas aqui no eixo do gráfico, elas são diretamente proporcionais. Quer dizer que se você pode relacionar dois estados dessas duas grandezas de forma diretamente proporcional. Tá certo? Mais uma vez, a inclinação desse gráfico obedece à mesma ideia. Quanto maior a inclinação desse gráfico, ó, se esse gráfico aqui ele subir, pegando essa ideia bem aqui, ó, quem é a tangente desse gráfico? Quem é a tangente? É o lado que está em pé, cateto oposto. Esse lado aqui ele vale o volume, né? Tá, ó. Esse lado bem aqui ele vale o volume. Cateto oposto sobre cateto adjacente. É o lado que está em pé pelo lado que está deitado. Mas quem é VT? V sobre T. Olha só. NR sobre P. E aí eu levo isso aqui lá para baixo. Ó. V sobre T. NR sobre P. E aí eu levo isso aqui para baixo. Então quer dizer que a tangente do ângulo é igual a NR sobre P. NR sobre P. Então, se o meu ângulo aumentar, percebe, ó, se o meu gráfico ele fizer isso, ele subir, ó, o gráfico subiu. Se esse ângulo aumenta, a tangente aumenta. Se a tangente aumenta, é porque a pressão no outro recipiente que o gás está agora é menor. Tá certo? Esses dois gráficos, tá? Quando você tem esses dois gráficos aqui, quer dizer que você pegou o gás, mudou desse recipiente A, que eu vou chamar de A, por exemplo, mudou de um recipiente A para outro recipiente B. Beleza? E nesse outro recipiente B, a pressão dentro dele está diferente. Dentro do mesmo gráfico, a pressão não muda. Dentro do mesmo gráfico. Se você mudar o gráfico aqui para outra inclinação, significa que você pegou o gás, colocou em outro recipiente, com outra pressão, mas nesse outro recipiente a pressão não muda de valor. Belezinha? Olha como é que fica isso
um exemplo de uma questão que a gente vai ver já já. Vamos fazer esse exemplo aí da transformação isobárica, a transformação a volume constante. Você tem uma determinada massa de gás ideal que ocupa um volume de 50 litros a uma temperatura de 400 Kelvin. E aí, se a temperatura desse gás for aumentada para 600 Kelvin, a temperatura vai aumentar de 400 Kelvin para 600 Kelvin a pressão constante. Quer dizer que o êmbolo vai se deslocar em equilíbrio, em MRU. Beleza, transformação isobárica. E aí ele pergunta qual é o novo volume. Mais uma vez, a gente vai partir da expressão da lei geral, onde a gente está relacionando dois estados termodinâmicos de uma transformação gasosa, de uma massa gasosa, né? P1 vezes V1 dividido por T1 é igual a P2 vezes V2 dividido por T2. Só que tem um detalhe, né, professor? A pressão é constante, eu posso cancelar. Ah, é mesmo, P1 é igual a P2. E aí fica só com isso aqui, ó. Tá bom? Então, essa é a expressão que você tem que começar a fazer. Ficou que o volume e a temperatura são diretamente proporcionais, como a gente já havia visto. Então, o volume antes era quanto? 50 litros. E a temperatura era 400. Beleza. A nova temperatura passou de 400 para 600. E ele quer saber... O que ele quer saber? Qual vai ser o novo volume. E aí não tem segredo, né? Meio pelos extremos. Cancela esse zero com esse zero. A gente pode trabalhar simplificações para reduzir as contas da gente. E aí vai ficar 6 vezes 50, que dá 300, dividido por 4, que dá 75 litros. Facinho, facinho. Bem tranquilinho essa daí. No outro exemplo 2, uma determinada massa de gás ideal ocupa um volume de 60 litros sobre uma pressão de 2 atm. Beleza, aqui nessa questão ele quer confundir a gente, ele dá o valor da pressão. Mas precisa ele dar o valor da pressão se ele vai manter a pressão constante? Claro que não, né, pessoal? Então eu tenho o volume em litros e a temperatura antes era 77 graus Celsius. E aí eu preciso me ligar que eu tenho que transformar essa temperatura para Kelvin. Então eu tenho que somar a temperatura em Celsius, que é 77 graus Celsius, mais 273. E aí eu obtenho o quê? 350 Kelvin. Quer dizer que quando meu volume era 60 litros, a minha temperatura era quanto? 350 Kelvin. Pronto, beleza. E aí? E aí o volume vai mudar de 60, para 240. Vamos lá para a equação. Começa com a lei geral. P1 vezes V1 dividido por T1 é igual a P2 vezes V2 dividido por T2. Professor, eu já estou decorando já. Pronto. P1 e P2 são iguais. A transformação ela é o quê? Ó? Ela é isobárica, a pressão constante. E esse 2 que ele deu aqui, professor? Só para querer confundir. Tá? Não vai nem usar. A pressão é constante, foi cancelado aqui. E aí a gente fica com o quê? A gente fica com essa relaçãozinha bem aqui. Ó. V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. E aí? Só substituir os valores agora, né? Quem é o volume 1? Antes era 60 litros. Quem é a temperatura 1 que a gente já transformou? Já transformei aqui, ó, de 77 graus Celsius para 350 graus Celsius. Ó. A temperatura, quando o volume é 60, a temperatura é 350 Kelvin. E a nova temperatura agora é o que ele quer saber, a temperatura, né? E o volume passou aqui para 240 litros. Pronto, esse é o V2. V2 é 240 litros. E agora? E agora José aplica regra de 3 aqui, né? Ou melhor, meio pelos extremos, né? Então, eu fiz algumas simplificações aqui para a gente começar a trabalhar essas simplificações para melhorar as continhas da gente. Tá certo? Foi o que eu fiz aqui, ó. Eu dividi aqui por 60, que dá 1, e dividi aqui por 60, que dá 4. Foi isso que eu fiz.
Pode fazer isso, professor. É uma simplificação, cara, de fração. Beleza? 60 por 60, 1. 240 por 60, 4. Então eu podia cancelar esse zero com esse zero. 6 por 6, 1. 24 por 6, 4. O professor tem que saber a tabuada, né? Eu já percebi. Pois é bom saber a tabuada, né? E aí ficou isso aqui, ó. Mais uma vez, meio pelos extremos. T2 vezes 1 dá T. 350 vezes 4 dá 1400 Kelvin. Beleza? Tranquilo aí, pessoal? Belezinha, né?